quando a pessoa vem, eu já peguei ensaios que as pessoas vinham meio já bravas, ou por causa do tempo, que não era o tempo que ela queria, porque tinha acontecido alguma coisa, ou brigou no meio do caminho, e eu queria saber como lidar com essas pessoas quando elas chegam no nossos ensaios, né? E como é que a gente pode lidar com isso? A maioria das vezes eu consegui reverter, né? Mas tem situação que às vezes você consegue ver até na fotografia que não era do jeito que você Entendi, pensou que seria. entendi. Pois é raro acontecer, assim. Eu tenho mais de 2.000 ensaios na carreira. Já aconteceu, mas é bem raro, assim, é bem raro ter percebido algo do tipo. Mas a primeira coisa é que, antes da gente chegar nessa pergunta, a gente tem que analisar algumas coisas que eu acho que é importante, Fábio. Por exemplo, eu vejo muito fotógrafo, não sei se é o seu caso, mas eu vejo muito fotógrafo que às vezes dá muita força para a exceção e não para a regra. Sim, E beleza, a exceção é a exceção, né? Acontece, a gente tem que aprender a lidar com ela, a gente vai falar sobre isso já já, mas a gente tem que focar muito mais na regra do que na exceção. Por quê? Porque a cada 10, a regra são 9 e a exceção é um. Então, por mais que eu isso mande mesmo. muito bem na exceção, e eu seja 100% cirúrgico e perfeito na exceção, eu ainda assim vou ter feito 10%. Né? E se eu for muito bom na regra, que é aquilo que é padrão, que é aquilo que a gente mais repete, mais sabe fazer, mais acontece, mais domina, a gente acaba sendo bom de 99% das vezes. Não, desculpa, 90% das vezes. Então, a primeira coisa, eu focaria mais na regra do que na exceção. Porém, às vezes, exceções acontecem. E nesse caso, quando essa pessoa brigou ou algo ruim aconteceu, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a culpa não é minha. A culpa não é minha, a culpa não é sua. Então você não está lá para desbrigar essas pessoas, você não está lá para apaziguar essas pessoas, você está lá para fazer o seu trabalho. Então, na minha opinião, é por isso, inclusive, que a minha direção de pessoas é tão técnica. Então, assim, eu me considero um cara que faz direção de pessoas de forma técnica. Eu não, a minha direção de Sim. pessoas não é, eu vou falar com o Fábio e a sua esposa, como é que foi a primeira vez que vocês se beijaram, aonde vocês se encontraram. Não é o meu estilo, porque eu acho que, eu não gosto, inclusive, de falar de passado, sabe? Eu acho que, primeiro, o grande erro que eu acredito é falar sobre passado, porque passado nem de todo, assim, nem eu acho que poucas as pessoas que têm um passado perfeito. Geralmente, o passado é uma parada que tem coisas boas e tem coisas não tão boas, né? Então, assim, às vezes a primeira vez que se viram não foi boa, a primeira vez que se beijaram nunca foi boa. Sei lá, tem muitas coisas que acontecem no passado que as pessoas não querem trazer para o presente, sabe? Então eu evito esse tipo de fala. Isso quer dizer o quê? Eu me baseio totalmente na técnica, técnica de direção de pessoas, ou seja, o que falar, principalmente quais as ações pedir para conseguir as reações que eu quero. Então, por exemplo, se eles estão meio de cara, ou a situação está meio ruim ali, eu preciso quebrar esse gelo e preciso me conectar com eles, né? Então, assim, uma forma de me conectar quando as coisas estão ruins é brincar, é sorrir e é entender que, cara, vamos se divertir. Então, assim, às vezes, por exemplo, se os dois estão meio emburradinhos, que eu consigo perceber, às vezes brincar de um puxa para um lado, outro puxa para o outro, sai uma coisa boa. Pode sair uma boa fotografia ali, porque eles já estão meio de cara um com o outro, então vão puxar de verdade. Sacou? E essa puxada de verdade pode dar umas fotos muito interessantes. Então, se eles estão no momento em que o casal, um com o outro, não está muito tranquilo, eu tento brincar um contra o outro ali, brincar, rindo, dando risada mesmo, e deixo para fazer as fotos um pouco mais, com um pouco mais de emoção, um pouco mais próximas, mais para o final do ensaio, quando tendencialmente a gente já conseguiu quebrar esse gelo e conseguir fazer fotos mais assim, né? Agora, o que acontece, que eu vejo bastante, é, por exemplo, você fotografar um casal, por exemplo, gestante, e o cara não quer ser fotografado, ele está lá meio que por obrigação da esposa. Aí eu acho que já não é mais tanta exceção, acho que acontece muito e já quase vira uma regra, acontece bastante. E nesse caso, cara, a primeira coisa é que a gente não deve, na minha opinião, a gente não deve obrigar ninguém.
Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descomplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descomplicando. Valeu!